Primeira leitura, Antigo Testamento, livro de Números. O grande Moisés tinha feito uma assembleia, ele reuniu algumas pessoas, a Bíblia chama de anciãos, 70 anciãos, homens escolhidos por Moisés. Moisés queria rezar a Deus para que esses homens fossem iluminados pelo Espírito Santo e pudessem conduzir, ajudar Moisés a conduzir a comunidade. Isso aconteceu. Porém, antes que acontecesse isso, dois desses homens escolhidos, eles não estavam lá no dia, na hora, no lugar. A gente não sabe por que eles não foram. Só que eles também começaram a rezar com o Espírito de Deus. E o ajudante de Moisés, Josué que mais tarde na Bíblia é apresentado como um grande líder, vai ter um livro próprio com o nome dele, Josué. Porém, aqui esse Josué ainda tinha que comer muito arroz e feijão ainda. Estava ainda precisando avançar muito no seu conhecimento da vontade de Deus. Josué chega para Moisés e fala: Moisés, meu senhor, manda aqueles homens lá se calarem. Olha, eles não estão conosco e estão lá, rezando também no Espírito Santo. Moisés vai dizer para o Josué: o que está acontecendo, Josué? Você está com ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Moisés, ele está cheio da presença de Deus e ele quer que Deus derrame ainda muito mais graças. Não só para aquele grupo pequeno que ele escolheu. Quem dera que o povo inteiro de Deus receba as graças de Deus, os dons de Deus. E na verdade essa é a vontade de Deus. Deus quer distribuir abundantemente os seus dons. Aqui está falando do dom de profecia, mas podemos entender os dons de Deus das formas mais variadas. Deus distribui os seus dons de diversas formas, lembrando sempre que o maior dom de Deus é o dom do amor, para a gente praticar a caridade, viver o amor. Esse é o maior de todos. Quem dera que todo o povo de Deus, diz Moisés, receba os seus dons. E Deus quer, e Ele está doando os seus dons. E constantemente, todos nós aqui nessa igreja hoje, sem exceção, nós temos dons de Deus. Deus distribui os seus dons. A Bíblia segue nos lembrando que junto com os dons, vem também consequências junto a isso. Primeiro, o próprio Jesus nos fala de graças, de bênçãos junto com os dons. Jesus está dizendo para os discípulos hoje: se alguém vos der um copo d'água, algo simples, né? Um copo d'água. Se alguém vos der um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Jesus diz que quem praticar a caridade, mesmo que seja aparentemente tão simples, um copo d'água, não deixará de receber a recompensa. A recompensa é que Deus continua nos abençoando muito mais. Você deu um copo d'água, Deus vai te dar muito mais do que isso. Mas a recompensa também, no final das contas, é a vida eterna, salvação. Essa é a maior recompensa de Deus para nós. Então, olha, Deus, Ele nos dá as graças e Ele espera que com essas graças nós façamos o bem e com isso Ele vai nos abençoar ainda mais. Deus é desse jeito, né? Ele é sempre para nos abençoar ainda mais. Porém, Jesus também lembra, nos adverte, também outra coisa. De um lado, se nós usarmos bem os dons, ainda mais Deus nos abençoa, recompensas. Porém, como dizia, se o dom for mal usado, em especial causando escândalo, aí em vez de recompensa, teremos que dar contas a Deus disso. Jesus diz agora:
Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, pequeninos aqui nós podemos entender crianças, mas nós podemos também entender pessoas simples, pessoas que estão começando a sua caminhada na fé. Esses são os pequeninos. Se alguém escandalizar um desses pequeninos, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Palavra forte, né, de Deus, do Senhor. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole, que é um exagero, que é justamente usado isso para mostrar a gravidade, no caso aqui do escândalo. Eu tive a graça de passar por Israel, alguns anos atrás, e lá eu vi uma pedra de moinho, que era usada lá 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Gigantesca, assim, redonda, gigante, que eles colocavam numa roda, né, para amassar o trigo. Pesado aquilo lá, hein? Amarrar aquilo no pescoço e jogar no mar, não é brincadeira. Jesus está usando algo bem pesado, uma linguagem, uma figura de linguagem pesada, para mostrar que não é brincadeira o pecado, em especial nesse caso aqui, o pecado do escândalo, causar escândalo. É algo. O que é o escândalo aqui? É um mau uso do dom. Deus dá um dom e, em vez da pessoa usar bem aquele dom, ele usa o mal e isso ofende o outro, ofende o próximo, escandaliza. Isso pode estar ligado à questão do uso da fé. A pessoa pode dizer que tem fé, até aparentemente mostrar que ter fé, porém tomar atitudes na sua vida tão erradas que uma outra pessoa vai olhar aquilo e vai dizer: é isso que é ser católico? É isso que é ser uma pessoa de Deus? Então eu não quero. Então eu não quero ser católico, eu não quero ser de Deus, porque aquela pessoa que diz ter fé, o que ela faz é tão grave que me afasta dessa fé. Isso é algo muito sério, né? O pecado do escândalo na fé é muito sério. E infelizmente tem acontecido bastante. Ainda mais agora que nós estamos no tempo das redes sociais, ou seja, tudo está sendo divulgado, né? Estamos aqui, ó. Tenho que tomar cuidado que eu falo, escandalizar ninguém. Está tudo sendo divulgado, é muito sério isso, muito sério. E escândalos têm acontecido assim bastante mesmo, muito graves. Em 2022, aconteceu um escândalo divulgado pelas mídias sociais, horrível. Um padre, lá na Itália, estava um dia de calor, bastante calor, e o padre resolveu ir na praia. Até aí, isso não é pecado nenhum, o padre foi na praia. Só que o bonito resolveu ir na praia e celebrar uma missa. Celebrar uma missa na praia, não tem problema nenhum também não. Não teria problema se ele não fizesse a missa dentro do mar, em cima de uma boia, descaracterizado, dentro d'água, em cima de uma boia. Parece absurdo isso, né? Talvez a gente vai falar, não, isso não deve ter acontecido. Eu fui até pesquisar para ver se era padre de verdade. E um padre italiano. Ele resolveu inovar, ir lá dentro d'água, pegar uma boia com água até o peito e fazer uma missa. Não sei se ele celebrou de verdade, mas ele estava com o cálice, todas as coisas ali. Gente, olha que a coisa mais absurda. Imagina quem estava ali na praia, católicos ou não católicos, olha para aquilo e fala: então é isso a fé católica? Essa baboseira, essa brincadeira com aquilo que eles dizem que é sagrado, que é a missa, olha o que o padre está fazendo, é isso então? Então, se é isso, ser católico, eu não quero viver isso. Então, escândalos como esses têm acontecido bastante. Então, não sei se antes talvez aconteciam tantos, mas não eram tão divulgados. E agora, como eu falei, por causa das mídias, né, são mais divulgados. São coisas que chacota, né? Nesse caso aqui é uma chacota com algo sagrado, né? Uma chacota com algo sagrado. É um pecado grave, na verdade, né? De blasfêmia mesmo com as coisas de Deus, né? Mas muitos outros tipos desses escândalos vão acontecendo. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, São Tiago,
tem palavras fortes. Ele fala contra o escândalo de quem se aproveita da sua condição financeira para pisar no outro. A leitura está dizendo de quem é rico, no entanto, não paga o salário dos seus funcionários. Será que isso só acontecia 2000 anos atrás? A pessoa pode aparentemente ter fé, aparentemente vir na igreja e tudo mais, só que lá na sua empresa com seus funcionários engana, rouba, não paga certinho e tal, né? A gente sabe que tem isso acontece hoje ainda. A palavra de Deus é forte com isso. Ela diz que esse é um pecado que chega até os céus, pecado grave de injustiça, pecado gravíssimo de injustiça. Então, essa é uma outra forma grave de escândalo, né? E por aí vai, né? São tantos, infelizmente, os escândalos. O Papa estava esses dias na Bélgica, tocou num tema bem dolorido lá, né? Os escândalos de abuso de menores, infelizmente, por parte de membros da igreja e de padres. E o Papa disse na sua palavra, né, dizendo que aquilo era uma baita de uma vergonha. Ele estava envergonhado. E realmente é uma terrível vergonha. E a gente sabe que não acontece só dentro da igreja, que é algo absurdo, né, tão vergonhoso. Acontece dentro das casas, dentro das famílias. Isso é algo muito pesado. Então, esses escândalos, nosso Senhor nos adverte, né? Esses pecados gravíssimos, né? E é um mau uso do dom. O dom de ser pai, o dom de ser, de cuidar, enfim, os dons que Deus nos dá são mal usados e acabam escandalizando o próximo, o pequeno, o simples, o humilde. É uma advertência grave, nosso Senhor. Ele diz que isso, então, ele fala do inferno. Se algo vai nos levar para o inferno, era melhor tirar a mão e tudo mais, mas lutar contra aquilo que pode levar a pecados que causam escândalo. Hoje em dia, alguns falam, né, que o inferno não existe, não tem nada disso, né? Talvez aquele padre que faz uma missa na boia, porque ele fala, Deus não está nem aí com nada, não tem pecado, não tem inferno, não tem nada, né? Queira Deus que ele repense bastante isso antes do dia do julgamento dele. E assim como cada um de nós, sim, o inferno existe, os santos viram o inferno, vários santos viram. Nosso Senhor está dizendo, né? Em primeiro lugar, Nosso Senhor está dizendo. Os santos também viram e falaram, que inclusive viram padres e bispos lá no inferno. Até isso, né? Muitos santos falam que viram padres e bispos no inferno. Por quê? Porque não levaram a sério o dom de Deus. Meus irmãos, é claro que Deus não quer nenhum de nós no inferno. Jesus está dizendo essas palavras fortes para nos advertir, mas para nos chamar, é claro, a uma reflexão, né? Louvar a Deus pelos dons que nós temos, e temos muitos, graças a Deus. Deus, Ele continua derramando de suas graças, vai sempre continuar fazendo isso. Então nós temos que ser muito gratos a Deus e também fazer sempre essa reflexão: como que eu estou fazendo um bom uso dos dons que Deus me deu? Como que eu estou vivenciando isso? Se por acaso eu vejo que em alguma atitude minha eu estou escandalizando alguém, preciso pedir perdão a Deus, preciso fazer penitência, me arrepender, tomar o caminho certo, né? O Senhor quer para nós é o bem, o Senhor quer a nossa salvação, o Senhor não quer o nosso mal, mas Ele nos adverte justamente para nós procurarmos sempre o caminho do bem.